Olá, meu nome é Gislane do canal Gigi pelo Mundo, seja bem-vindo again. E no vídeo de hoje a gente vai conversar aí um pouco sobre inglês, como eu aprendi inglês, né? O que é dislexia. Se você quer saber mais sobre esse assunto, fica aí. Não tem como eu falar, né, para vocês, como eu aprendi inglês se eu não falar de dislexia, tá? O que é dislexia? Quem tem dislexia vai ter dificuldade de aprender a ler, de aprender a escrever. Aos 2 anos, quando eu estava na segunda série, depois de ter reprovado aí 2 anos a segunda série, minha mãe foi chamada na escola, né? Até para decidir se eu iria reprovar novamente, né? Se eu iria refazer a segunda série. Minha mãe decidiu que sim, que eu iria refazer a segunda série e orientaram, né, ela a procurar um psicólogo juntamente com uma fonoaudiólogo, né? Então, na época, a gente foi até a Unicamp e lá eu comecei o processo com a psicólogo e depois ela me encaminhou para uma fonoaudióloga. Foi feito todos os exames para chegar aí num diagnóstico e daí foi o diagnóstico da dislexia. Lembrando que essa é a minha história, é o que eu passei, tá bom? Não sei o seu caso, então, mas aqui eu tô dando o meu relato, tá bom? Então, após isso, né, de eu ter passado pela psicólogo, ter tido o diagnóstico, eu fui para fonoaudiólogo. Mas eu lembro bem, né, o que eu lembro, que minha memória é muito ruim. Mas o que eu lembro bem é que lá na Unicamp, né, eu fazia o tratamento com a fono também e com a psicólogo, né? Era todas as sextas-feiras, eu tinha que ir lá e fazer o acompanhamento, né, o tratamento. Eu aprendi a ler e a escrever na fonoaudiólogo. Eu lembro que no final do ano eu consegui escrever um cartão de Natal para minha avó. Eu lembro que o sentimento que eu senti, nossa, eu sei ler, eu sei escrever, né? Nossa, toda feliz eu fiquei na época, fiquei muito feliz, né? Por saber, por conseguir escrever, né, com as minhas próprias palavras um cartão de Natal. Então, foi muito, muito assim, o sentimento foi muito bom mesmo. Então, após isso, eu fui crescendo e foi dificultando, né? De eu ir até a Unicamp e daí a psicóloga e a fono de lá me encaminharam para uma fono particular em Sumaré, né? Toda semana eu ia na fonoaudiólogo em Sumaré, que era a doutora Luciana, e em Campinas, né, na Unicamp, era a doutora Inês. Com isso também, a fono falou para minha mãe que seria interessante se eu fizesse aula de português particular. E daí minha mãe achou, né, uma professora em Sumaré que eu ia também uma vez por semana. Eu dou graças a Deus, né? Assim, eu não estudava em escola particular, né? Eu sempre estudei em escola pública, sempre, até o ensino médio. Então, minha mãe sempre, graças a Deus, ela conseguiu, né, pagar aí com dificuldade a fono, que era particular, né? E a professora também de português também era particular. Daí minha mãe também pagava. Minha mãe com meu pai, né? Eu não, era um sacrifício, mas graças a Deus eles conseguiram pagar. Então, com isso, eu fui aprendendo, né, o português com mais facilidade. Com mais facilidade, não. É complicado. Numa sala de aula, hoje, eu li aí na internet que 10 crianças, né, no total da sala tem dislexia e normalmente isso não é diagnosticado, né? Então é complicado, a criança tem dificuldade e a professora não sabe o que ela tem, a mãe não sabe o que ela tem, e vai, hoje em dia não reprova mais mesmo, então a criança vai passando de série sem aprender, né, no real, sem saber o que ela tem, o porquê que ela não consegue aprender. Isso me deixava muito frustrada, sabe, na época.
quando eu estava aprendendo a ler e escrever, o porquê que eu não sou igual às outras crianças, o porquê que eu não sei ler e escrever igual às outras crianças. Eu lembro que eu adorava, né? Na verdade, eu adoro ainda papel, essas coisas de papelaria, escrever. Eu lembro que eu tinha um diário, mas eu não sabia escrever, então eu fingia que estava escrevendo. Era bem, foi uma fase bem complicada. Eu lembro que eu fiz até aí 18, 19 anos fono. Eu lembro que eu trabalhava e já pagava, né, a minha fono, e eu continuei o processo aí até os 19, 20 anos. Depois eu parei, que na verdade já estava bem difícil, né? Já estava bem difícil de eu continuar esse processo, porque é adulto, você tem que trabalhar, tem que estudar, então estava complicado para mim conseguir sair do serviço para poder ter a sessão com a fono. Então eu parei. Mas eu parei, mas eu não parei de estudar. Então eu estava no ensino médio, depois eu fiz cursinho, depois eu entrei na faculdade. Então eu nunca parei, né, de estudar. E daí surgiu essa vontade, né, de ir para o exterior. Gente, eu nunca, como eu já tinha dificuldade com português, eu tinha muita dificuldade com inglês também na escola. Daí eu falei assim, como que eu vou morar fora, né, do país, sendo que eu não sei inglês? Se eu já tive dificuldade para aprender português, era uma coisa impossível para mim. Realmente era impossível aprender outra língua, né? Na minha cabeça, eu achava que era impossível aprender outra língua. Então, depois, eu acho que de um ano, né, estudando um ano e meio, eu comecei a estudar no CNA, né? Daí eu vi que não estava dando certo, e daí eu procurei uma professora particular, fui para professora particular. Mesmo assim, eu não passava nas entrevistas para ser au pair nos Estados Unidos. E daí eu fiquei, né? Mas por que eu tenho tanta dificuldade de aprender, sendo que as outras pessoas parecem que aprendem bem mais rápido do que não sei o que lá. E daí minha irmã falou: Ô Gislaine, será que você não tem dificuldade para aprender o inglês por causa da dislexia, né? Dá uma pesquisada. E daí eu fui pesquisar, eu até entrei em contato, eu lembro, com a doutora Luciana e com a doutora Inês, né? Para perguntar, né, qual que seria o procedimento. Eu pesquisei na internet e vi que era possível sim eu aprender o inglês, mas que iria demorar mais do que uma pessoa normal, né? Assim, então eu me conformei, né, que iria demorar e eu comecei a procurar o que eu poderia fazer para acelerar esse processo. Então eu comecei a lembrar o que eu fazia, qual foi o meu processo, né, para aprender o português e comecei a aplicar para aprender o inglês. Eu sou muito visual, então eu comecei a trabalhar isso, né? Eu pegava as palavras com as imagens e com a pronúncia. Então eu sempre trabalhei isso. E para mim, a minha dificuldade era na pronúncia, e daí eu trabalhava a imagem, a palavra, a pronúncia, né, os três juntos, e escrevia também, porque eu precisava, é, na hora que eu estava falando, eu precisava ver, né, eu via na minha cabeça a palavra que eu estava falando. Então eu precisava saber como escrever essa palavra corretamente, para eu poder conseguir falar e me expressar. É uma doideira, mas para cada um é um processo. O meu era esse. Então eu só iria conseguir, para mim, né, na minha cabeça, só iria conseguir me comunicar e usar a palavra se eu conseguisse ver ela. Não sei se você está entendendo. É complicado. Mais ou menos.
mais ou menos. Mas é o jeito que eu consegui aprender. Eu demandei muito tempo também, né, gente? O meu primeiro intercâmbio que eu fiz para a Irlanda foi em 2015, 26, 27 anos, quando eu fui, né? Em 2015 que eu fui, que eu também coloquei na cabeça que eu só iria aprender realmente inglês quando eu fosse e vivenciasse isso tudo, né? E que realmente eu iria ver a evolução do meu inglês. E é o que aconteceu, né? Eu fiquei 30 dias na Irlanda e a evolução foi surreal, né? Porque eu tive essa vivência. Graças a Deus, né? Eu tive aí a oportunidade e eu consegui ir. Depois que eu voltei, né, desse intercâmbio, eu decidi ir para a Holanda ser au pair lá. Então aí começou a outra saga, porque eu precisava. Meu inglês ele melhorou, mas não tanto quanto era necessário para eu ser au pair. Não, era até bastante, mas assim, é como que eu já tinha gastado todo o meu dinheiro para ir para Irlanda, né, melhorar meu inglês. E eu sempre fiz aula de inglês, tá? Quero deixar bem registrado aqui para vocês que eu sempre fiz aula de inglês. Eu sempre fiz aula de inglês com professoras particulares e eu sempre estudei em casa. E daí, quando eu voltei da Irlanda, eu não tinha já o dinheiro para ir para a Holanda. Eu voltei com meu inglês bom, mas eu fui perdendo, né, com o passar do tempo. Então, eu voltei a estudar muito mais porque eu queria ser au pair na Holanda, então eu voltei a estudar muito mais. Fazia aula de inglês no particular, estudava todos os dias de, eu acho, 1, 2 horas por dia para eu conseguir, né, desenvolver. E estudava usando o YouTube, usando a internet, fazendo aula. Eu dou várias dicas lá no meu Instagram, todas as terças-feiras eu posto lá um jeito novo para você aí aprimorar seu inglês, que foi técnicas que eu usei, né, para aprimorar o meu inglês. Então foram sites, foram canal do YouTube, Instagram de professores, Instagram de pessoas internacionais que eu gosto de seguir. Então eu dou dicas lá, né, e posto lá para vocês. Então, se você não me segue, por favor, me segue lá. E antes de terminar o vídeo também, de concluir, eu quero pedir para você, deixa aí o joinha, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, tá? Deixa aí um comentário, tá bom? E compartilha, né? Compartilha esse vídeo que pode aí ajudar uma outra pessoa. Então eu fui estudando inglês aí 2, 3 horas por dia para poder conseguir ser au pair lá na Holanda. Eu consegui, né? Graças a Deus, mas foi um processo, né? Não foi um processo rápido, não foi um processo fácil, mas é possível, né? Foi possível conseguir aprender uma outra língua, desenvolver, né, essa língua. Ainda ela não é perfeita, né? Eu não falo inglês perfeitamente, eu não entendo tudo, não sou fluente, né? Depende aí, né, o que você acha que é fluência, mas eu acredito que ainda eu não sou, né, exatamente fluente, mas eu também sei conseguir, eu consigo conversar, eu consigo entender a outra pessoa. Se eu for viajar, eu não vou ficar perdida, eu sei me comunicar, né, e eu acho que isso para mim é uma grande vitória, sabe? Porque eu gosto de viajar e na verdade para mim sempre foi impossível, né? Sempre foi uma coisa meio impossível. Eita, desculpa. Para mim sempre foi uma coisa impossível, porque, nossa, por isso que eu não queria gravar esse vídeo. Mas beleza. Sempre foi uma coisa impossível, porque, gente, é muito difícil você aprender, você tá ali, você mora no Brasil, você não sabe a sua língua, né? Não sabe escrever e ler a sua língua. Quando eu era criança, isso para mim afetava demais. Meu sonho era escrever. Eu tinha um diário, como eu falei para vocês, que eu
eu não escrevia, eu riscava, fingia que estava escrevendo. E todas as minhas amigas também tinham o diário e elas escreviam. E isso me fazia muito mal. Mas depois que eu aprendi, deu certo, sabe? Mas deu certo não só pela minha força de vontade, mas pela minha mãe, pela minha irmã, pelo meu pai, pessoas que me ajudaram, pela doutora Inês, pela doutora Luciana. Foi mal. Foi um trabalho que não foi sozinha, né? Foi em parcerias, né, com outras pessoas. E muita gente não tem isso. Eu dou graças a Deus que eu tive e eu consegui. Então foi uma vitória para mim, realmente foi uma vitória para mim, é uma vitória eu falar inglês, é uma vitória, não é perfeito, até porque eu me cobro muito, precisa mudar, né, a chavinha. E é bem complicado para mim mudar essa chave, né? Porque eu me cobro demais. Mas no vídeo de hoje eu queria falar sobre isso, né? Não tinha como eu falar como eu aprendi inglês sem contar a minha história, né, do português, da dislexia, né? Mas é isso, o vídeo de hoje foi isso, como eu aprendi português também, né? Como eu aprendi português e como eu aprendi inglês. Qualquer coisa deixa aí nos comentários se esse vídeo te ajudou, compartilha também, né? Que com certeza pode ajudar outras pessoas. E a gente se vê aí no próximo vídeo. See you, bye bye.